Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma live aqui no Movimento Esporte Conecta. Hoje vou receber Ricardo Bahia, recordista mundial em apneia, de várias formas, vários estilos, hoje que eu vou conhecê-lo. Olá, boa noite, Felipe. Vamos conversar hoje com o Ricardo. Você conhece o Ricardo, Felipe? Eu ainda não, pessoalmente não. Vou conhecê-lo hoje. Indicado por um grande amigo, o nadador Humberto Sampaio. Oi, Henrique, tudo bom? Vamos ver se a gente aprende um pouco de apneia hoje, Henrique. Ainda não. Mas os feitos deles são incríveis. Ficar em 20 minutos em apneia não é para qualquer um, não. Olá, Ricardo, já te chamei aqui. Aliás, te dei oi só, né? Tem que te colocar aqui, peraí. É. Oi, Mayra, outro dia acordado com a gente, a Mayra direto de Portugal. Já te chamei, viu, Ricardo? E Oi, aí, boa noite, Sandra, tudo bom? tudo Boa bom? noite. Boa noite, prazer. Prazer é meu, imenso. Obrigado pela honra aí. Imagina. E parabéns Obrigada a você. pelo canal aí, pelo Instagram, super maneiro. Tô acompanhando algumas coisas. Tá de Legal, parabéns. obrigada. Estamos com Portugal aqui também, ó. Tem a Mayra, que tem outro tipo de recorde, nadou 30 horas numa piscina contra a corrente. Olha, Bateu o recorde de um espanhol no ano passado. pessoal movido a desafio, né? E tá aqui, ó, acordada com a gente, porque lá já deve ser 11 horas ou meia-noite. Parabéns aí, Mayra. Pô, feito incrível, hein? Já sou seu fã. E Não, aí, vale a pena. salve aí pra todo mundo que abdicou de ver o jogo, né? Hoje tem um jogo importante. Mas aí quem não acompanha agora, depois pode ver, como você estava falando com a Alessandra, pode ver depois, né? Essa live aqui. Exatamente. Depois fica gravado, eu gravo no GTV e depois, conforme o meu tempo, eu vou jogando pro YouTube. Legal. Madeirada aí, ó, lutador de MMA, fera Ah, lá é? da Bahia, campeão. Aí o Humberto, Humberto que me Serra, apresentou, entrou aí. Eu tinha que estar, né, Humberto? Por favor. grande nadador. Pô, já tô Ah, nadando. legal, parabéns. Parabéns pelos teus feitos. Estava pulsando também. Opa, deu uma travadinha, você me ouviu? Tô te ouvindo bem. É. Tava dando umas olhadinhas em alguns vídeos teus, né? Me dá falta de ar só de ver você embaixo d'água. Como Na que verdade, você. assim, quem olha de fora, realmente, eu acho que fica ainda muito impressionado, né? Mas eu posso falar assim que quando eu comecei eu tinha a mesma sensação. Eu olhava os Ah, outros é? que tinham essas marcas incríveis assim, eu achava que aquilo era sobrenatural, né? Achava que não era para um ser humano normal. Mas à medida que você ingressa no esporte, vai tomando conhecimento das técnicas, dos treinamentos, vai evoluindo, que é uma progressão natural que vai acontecer com todo mundo, né? Uns mais, outros menos, mas todo mundo vai evoluir se treinar. Aí você vê que na verdade é possível, entendeu? Tanto é que você tem vários recordes aí estabelecidos, né, Ricardo? Então conta pra gente um pouquinho, vamos puxar um pouquinho, já que eu não te conheço, talvez a galera que esteja vendo agora, alguns não te conhecem, conta um pouquinho pra gente da tua história, deixa eu só falar rapidamente aqui, né, pra quem também tá. Tô vendo que tem umas pessoas novas aqui. Eu sou a Alessandra, do Movimento Esporte Conecta. Então, eu prezo aqui em conectar pessoas e ideias pela energia do esporte, Ricardo. E nessa eu estou construindo um negócio, consegui semana retrasada lançar meu site, e aos poucos a gente vai estar alimentando lá de informação bacana, já tem um blog, te convido aqui.
ao vivo para escrever qualquer coisa para o meu blog, a gente coloca lá, sempre será bem-vindo. E, e a todos que estão nos assistindo também. Então, é movimentoesporteconecta.com.br. Obrigado, E, Alessandro. Vai ser um prazer. então, estou Parabéns. começando. Vamos. Eu acho que a É, ideia é genial, tem tudo para dar certo. Parabéns. obrigada. E como você disse, quem está aqui com a gente, né, não é tão fã de futebol assim, né? E como as mídias já falam bastante de futebol, por isso que eu te falei, vamos embora, que não tem problema não. Também não ligo muito pro futebol, não. Legal. Então, você perguntou como eu comecei, né? Isso. Eu acho que quem teve já a oportunidade de mergulhar de máscara e snorkel numa água clara, com bastante vida marinha, sentiu o que eu senti, assim. Foi muito impactante. Isso eu tinha uns 11, 12 anos de idade, foi lá em Búzios, na região dos lagos, aqui no Rio de Janeiro. E eu vi aquele fundo do mar incrível, esse monte de peixe colorido, aquela vida marinha, e eu fiquei fascinado. Eu fiz uma travessia de snorkel e nadadeiras da praia Azedo, Azedinha, até os Ossos, Praia dos Ossos. Nessa travessia fui mergulhando e fiquei muito apaixonado pelo fundo do mar. E nessa época eu insisti muito para minha mãe para eu fazer curso de mergulho, só que curso de mergulho de cilindro, né? Mergulho Uhum. autônomo. Só que nessa época criança não podia. Não sei, hoje a idade é mínima, acho que são 12 anos, não sei, mas na época não podia. E aí a única alternativa era mergulhar de apneia mesmo, entendeu? Então foi assim Então, que você eu era comecei. menino mesmo. Você tá falando aí quando você tinha 11, 12 anos de idade. Isso, bem garoto. Aí eu sempre tive essa conexão um pouco com o mar, porque eu gostava de pegar onda já, antes mesmo de começar a mergulhar, pegava onda de Aham. bodyboard ali, então essa, eu tive essa conexão muito forte com o mar. E eu falo isso assim, acho que todo mundo que já teve essa experiência, não teve nenhum trauma, né? Às vezes as pessoas têm trauma do mar, já ficou perto de se afogar, alguma coisa, isso dá um certo medo. Mas quem sabe nadar e teve esse contato, com certeza fica fascinado, igual eu fiquei, eu acredito. E, Mas aí o que foi o grande passo, e aí tem uma história que vem antes disso, eu sempre me interessei assim por curiosidade mesmo de recorde. Então, o meu pai, ele faleceu quando eu tinha 9 anos de idade. E o último presente que ele me deu de aniversário, justamente por eu ficar perguntando para ele sobre recorde, quem é a pessoa mais alta do mundo, quem corre mais aham. rápido, quem. E aí ele foi e me deu o livro Guinness, o livro dos recordes. Que legal. E aí foi o último presente que ele me deu antes dele falecer. Ele faleceu por complicações de fumava muito, né, desde criança, complicações resultantes do cigarro, então Aham. pulmão, né? É, tudo você vai vendo uma conexão depois. E E aí, desde então, eu queria entrar no livro Guinness. Eu falava isso com ele também. Não, eu quero bater um recorde, quero bater um recorde, quero bater um Desde recorde. pequeno? Desde pequeno. Legal. E aí eu não imaginava que eu ia conseguir realizar isso em vida, né? Porque lá tem uns Aham. recordes assim que são um pouco, eu diria assim, um pouco circenses, né? Até demais, coisa assim. Aham. Quantos palitos você consegue botar na boca? Tal. Eu não queria esse Aham. tipo de recorde, eu queria um recorde mais atlético, assim, né? O recorde construtivo, né? Isso. Aí Aí eu comecei, então, mergulhando, mas mergulhando até então não tinha, eu tinha um fôlego um pouco melhor do que o meu irmão, começou a mergulhar comigo. Até que eu conheci um senhor que fazia pesca submarina, o nome dele é Vitor, e ele já era atleta de apneia, competia, e ele me chamou para participar de uma competição. E eu achei que para participar da competição você tinha que ter resultados já, né? Teria que ser craque, já fazer tempos altos de apneia. Ele falou, não, você vai lá para se superar, não precisa, igual você vai se inscrever numa maratona, você não precisa ir para ganhar do keniano, né? Aham. Você vai para se superar, para estar ali na confraternização. Ele me convenceu, me passou meia dúzia de dicas ali, de técnicas, e com essas técnicas eu consegui chegar nos 4 minutos de apneia. O que antes isso para mim era um absurdo. Alguém chegar para mim e falar que ficava mais do que 4 minutos sem respirar, eu achava que aquilo era, sei lá, o cara Loucura. ficar lá 7 anos no Tibete meditando, em yoga, alguma coisa assim, muito diferente da minha realidade. Aí um salve Aham. aí pro Michel, pro Vandeco,
galera aí que tá aparecendo, Wagner. E aí isso me motivou, fui pesquisar e vi que as pessoas que ganhavam as competições na época faziam marcas mais ou menos assim de 4, 5 minutos, né, de apneia. E não estava muito distante do que eu já tinha chegado ali no treino. Aí eu me falei, pô, vou aproveitar que eu tô novo, vou treinar isso. Eu já tinha passado por outros esportes, nunca me destaquei tanto, né? Passei pelo remo, basquete, futebol, sempre joguei. Era razoável, mas nunca me destacava muito. Eu falei, pô, vou aproveitar e acho que achei meu lugar. Já Seu amo a lugar. apneia. Se esse treino, no mínimo, vai me ajudar a ter mergulhos por mais tempo, curtindo mais ali Mas o que eu já gosto de fazer. E aí é a paixão, né? Quando você é apaixonado, na verdade, assim, eu não sou apaixonado por ficar sem respirar. Eu sou apaixonado pelo mergulho. Só que para entendi. mergulhar você precisa ficar sem respirar. E esse tipo de Aham. mergulho, que é silencioso, não faz bolha, não faz barulho, é um mergulho muito dentro do seu interior, né? Costuma dizer que assim, um mergulho autônomo você mergulha para ver ao seu redor. E o mergulho em apneia você mergulha para dentro de si, né? É muito relacionado a sensações, a controlar emoções, controlar a ansiedade, isso tudo é muito fascinante. Mas você entrou. Bom, hoje eu sei que você ensina isso, você dá curso também, né, sobre a apneia. Mas você entrou num lugar para aprender isso, as pessoas foram te ensinando, foi por curiosidade, como que realmente você chegou a desenvolver as suas habilidades? Então, aí quando esse senhor me chamou para participar das competições, aí eu entrei num mundo que era totalmente diferente, né? Que é um mundo em que as pessoas estão 100% do tempo focadas em técnicas, em treinos para melhorar, para aprimorar. E na apneia você tem muita margem para evoluir. Como são várias variáveis que interferem na sua performance, você sempre tem onde trabalhar e sempre tem onde melhorar. Eu, por exemplo, hoje, quanto mais você vai aprendendo do esporte, mais você vê o quanto você está distante ainda de chegar no ideal, né? Você pode Poxa, atacar, por exemplo, a apneia estática que é paradinha, você pode melhorar seu alongamento, né, da caixa torácica para fazer caber mais ar nos pulmões. Você pode melhorar suas técnicas de respiração, você pode melhorar sua alimentação, manipular um pouco a alimentação. Tem alguns jejuns para apneia estática que funcionam muito bem, assim, alguns períodos em jejum que você diminui seu metabolismo, consegue economizar mais oxigênio. Nas apneias em movimento, então, nem se fala. Então, trabalhar muito a técnica, a hidrodinâmica, o material, e testando diferentes coisas. Então, tem muita coisa assim para progredir. E você nunca está no perfeito, entendeu? Então, o que me anima a treinar, o que me motivou realmente é isso: é você ver que você consegue ir melhorando e que sempre tem mais coisa para melhorar. E aí fica incessante. Você vai ficando feliz com o resultado quando você consegue se superar. Então, pô, eu quer consegui mais? chegar nos 4 minutos, que era aquela marca que eu achava absurda. Eu falei, nossa, que legal. Aí você consegue fazer 4:15. Aí, nossa, que legal. Agora eu vou tentar um pouquinho melhorar aqui e ali. Aí você passa um pouco disso. Aí vai subindo. Aí vai. E explica, assim, eu sou nadadora, mas eu não faço apneia. Se eu for lá na onda, estou aprendendo ainda a me virar nela. E eu estava vendo um pouquinho, né? Até um recorde que você falou que seria recorde, foi o recorde batido do teu pessoal, que você fez em maio do ano passado, é, numa piscina, não sei se foi na tua casa, enfim, mas foi um recorde que, se fosse válido, você bateria até um recorde pan-americano de apneia estática, é isso? Sim, sim. E quando a gente fala de apneia estática, vou falar o que eu entendo, você vai falar se está certo ou não. Assim, até pelo próprio nome, estática, igual eu vi lá na filmagem. Você afunda e não é para você fazer movimento. E o dinâmico é aquele que você vai, fica rodando na piscina. É isso? Qual que é a Então, diferença? a apneia estática, a regra é, é o tempo, né? O que conta é o tempo. Quem fica mais tempo sem respirar. Naturalmente, você consegue ficar mais tempo sem respirar se você ficar parado. Então, por isso, estática, né? Tá. A pessoa fica parada, enquanto que as outras apneias, o que conta é a distância.
seja ela horizontal, que é a apneia dinâmica que é realizada em piscina, quem atravessa a maior distância embaixo d'água, né, com Ah, nadadeiras, sem nadadeiras. E a gente tem também a maior distância vertical, que é a apneia em profundidade. E aí tem várias modalidades também. ah, Então, assim, a e apneia você compete em estática, todas elas? então, eu já passei um pouquinho de cada. Isso é outra coisa legal da apneia também, que quando você está vendo assim que você não está evoluindo muito numa, você passa para outra, aí você melhora na outra. Aham. Então, isso é muito interessante também. Participo de vários, de todas, mas ultimamente tenho me dedicado mais às provas de piscina. Justamente porque com as provas de profundidade, aqui no nosso litoral do Brasil é muito difícil você encontrar profundidade. A gente tem uma plataforma continental muito extensa, então para você chegar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, num lugar que tenha mais de que 40 metros de profundidade, você tem que navegar milhas e milhas para fora. E aí você já está numa condição que é difícil, a logística, né? Vai gastar muito combustível, vai Aham. estar num lugar exposto à correnteza, a segurança já vai ser falha. Enquanto que um local ideal para treinar a profundidade, você tem alguns lugares no mundo, né, que proporcionam condições em que você tem uma bancada de coral de 100 metros, você nada 100 metros para frente e encontra já 100 metros de profundidade. Nossa. Com água clara, quente, tipo no Caribe, no Mar Vermelho, no Mediterrâneo, tem alguns lugares assim. Mas Então, para essas de profundidade, aí você precisa daquele pé de pato. Aí é obrigatório o uso daquele pé de pato, senão você não desce? Como que é? então Aquele pé de pato grandinho. a gente tem seis modalidades de profundidade hoje. Então tem a apneia dinâmica com nadadeiras do tipo bipalma, que é a nadadeira tradicional, que a gente vai batendo perna alternado. Essa é uma das mais clássicas. A gente tem a apneia de lastro constante, que a gente chama, né? Que é a mesma quantidade de peso que você usa para descer, você tem que usar na sua subida. Então tem lastro constante com nadadeiras de bipalma, tem lastro constante com nadadeiras de monofim, que é aquela que é como um rabo de um Uhum. golfinho, né? Um rabo de uma sereia. Aí a gente tem imersão livre, que é descer e subir puxando o cabo, sem o uso de nadadeiras. Aí tem laje constante sem nadadeiras, que aí você desceu o máximo que você conseguir, Tem um sem pouquinho de cabo, tudo. sem nada, só. Então tem várias modalidades. Mas E você gosta aí, mais de movimento e em piscina, é isso? na verdade, assim, a apneia estática, eu diria que é talvez o esporte mais democrático do mundo, né? Não no sentido, porque até uma pessoa tetraplégica ela consegue praticar. Eu já tive alunos que eram Legal. tetraplégicos e ele praticava apneia. Era o único esporte que ia estar acessível a ele. Talvez assim, se você considerar xadrez um esporte, isso daí tudo bem, mas... Aham, aham, E ele tinha uma apneia muito boa, por sinal, também. Então, justamente por isso, por ser difícil, você precisar de uma piscina, você precisar de gente para te acompanhar, porque é um esporte muito perigoso também. Perigoso, assim, se você não seguir as regras de segurança. Se você seguir as regras de segurança, é muito seguro. Mas, por exemplo, não dá para treinar sozinho em piscina. Você sempre precisa treinar com alguém que saiba como proceder, fazer o protocolo de segurança, te socorrer no caso de um apagamento. Né? aham, Se você apagar e não tiver ninguém para te socorrer, você pode morrer afogado. Então é muito sério isso. Não dá para brincar assim, pô, vou aham. aproveitar, vou ver quanto eu consigo ficar sem respirar. Se for brincar disso, treina fora da água, entendeu? Então, eu tive muito. No início, eu treinava muito na cama. Então, Na cama? na cama, em casa. Mas faz o quê? Prender a Treinar. respiração, Ah, séries de apneia. Prender a respiração o máximo de tempo possível. E a apneia tem outra questão que é a inércia, que é um pouco. Por exemplo, quem nunca correu, começa a correr, acha aquilo o maior sacrifício do mundo, né? é Ou quem verdade. nunca nadou, ou Aham, qualquer esporte. E aí, quando você sai da inércia, você vai
o esporte vai ficando mais fácil, seus músculos vão ficando mais Aham. adaptados, então aquilo se torna menos sacrifício. É. Na apneia é a mesma coisa, só que essa inércia no início, para quem não está acostumado, às vezes pode soar muito. Não, não, não quero isso, não quero ficar sem respirar, que é uma sensação muito desagradável. Mas se você for indo gradativamente, né, com estratégia e aumentando as doses aos poucos, a intensidade aos poucos, dá para você curtir muito também. E com o tempo, Deixa eu. a sensação desagradável ela vai deixando de existir, você vai se acostumando com ela. Então você fica super relaxado na apneia. Então tem Ó, deixa várias eu. pessoas aí que estão dando um alô É, aí. Quer falar é, o alguma coisa? Bulhão aqui, ó, falou que além de você ser um irmão para ele, é um cara muito humilde, de determinação invejável, um super atleta dentro e fora d'água. Pô, o Bulhão é meu grande amigo. Eu comecei a fazer a apneia, eu devo muito a ele, porque ele me É, levava para mergulhar lá em Angra dos Reis, a gente vai fazer pesca submarina. Pô, é legal. sensacional. É, cara, É, lá pra cima alguém também já falou que você é uma pessoa muito bacana, humilde. Agora já passou faz tempo ali, não sei no comentário, mas já fizeram alguma coisa bem, tem bem o similar. Vandeco, tem o pessoal aí, Chamado de o Marco mestre. da Shed, que me apoia. Pô, todo mundo aí, Legal. legal. E eu vou fazer uma pergunta que a Mayra até colocou, mas estava aqui na ponta da língua. Você já apagou? Então, a definição do apagamento é quando a pessoa realmente desliga completamente. Eu tive, na minha primeira competição que eu participei, no final da apneia, você tem que cumprir um protocolo que dura 15 segundos. Você, em Hum, 15 segundos, você tem que remover o seu equipamento que tiver no rosto, seja ele máscara, óculos ou grampo de nariz, tirar, olhar para o juiz, fazer um sinal de ok para o juiz e falar I'm ok. Você tem 15 segundos para fazer isso. Se você errar a ordem, por exemplo, fizer o ok primeiro e depois tirar o equipamento do rosto, tirar o você é equipamento. desclassificado. Sério? Que é interpre... Entendi. Então, na minha primeira competição, estava muito ansioso para cumprir esse protocolo no tempo e não respirei direito. Então, eu saí, tive o que as pessoas chamam de samba, que é você perde o controle Samba. motor. Você perde o controle motor. É o que precede o apagamento. Muitas vezes, antes de você a Entendi. pessoa apagar, ela tem essa tremedeira assim de leve. Ah, Eu tive isso. Na minha opinião, eu apaguei porque eu não lembro. Talvez eu tenha apagado por um segundo, dois. Eu uhum. só lembro de estar fazendo o protocolo e recebendo um cartão vermelho, que é desclassificado, e eu não entendia por quê. Falei, pô, como assim? Eu fiz tudo certinho, o que que houve? Aí eu procurando a minha máscara no fundo da piscina, não achava. Na verdade, alguém já tinha tirado a minha máscara, ela está na minha testa. Aham. Então você não lembra assim dos últimos segundos. Então, na minha opinião, eu tive um apagamento, mas foi só esse episódio. O samba consciente, quando você vai muito no limite, é comum você ter esse. Às vezes você dá uma tremidinha, mas isso é quando você força muito. Mas só cheguei várias vezes nesse samba, mas apagamento só esse episódio. Depois nunca mais. Mas já vi Alguém vários. já viu vários. Já vi vários, é muito comum. E alguém perguntou aqui em qual que você está focando mais ultimamente? Então, internacionalmente falando, eu me destaco na apneia estática. Então, é a modalidade que as pessoas também menos gostam de treinar, né? Por A maioria quê? das pessoas gosta de treinar apneia em movimento, profundidade. A Ah, profundidade ela tem uma vantagem, assim, que ela é mais entretida, né? E a vontade de respirar em profundidade, ela é atenuada. Com o aumento da profundidade, vai aumentando a pressão parcial do oxigênio. Então, o incômodo da vontade de respirar ele é muito maior nas modalidades de piscina. Então, as pessoas acabam se dedicando a mais a essas modalidades que elas gostam mais, curtem mais, né? Porque, pô, é mó barato. Você vai em profundidade assim, vai descendo. Tem uma hora que você não precisa mais bater perna, seu corpo já está super comprimido com a pressão, ele se ah. torna denso, aí você vai caindo. Parece uma montanha russa, vai só vendo o cabo passando assim. Ai, Marcelo, Marcelo não, Ricardo, que o Marcelo entrou aqui lá de Vitória.
Mas me dá agonia só que você tá falando aí, já tô me agoniando só de pensar eu caindo lá para baixo. É, Ai, mas isso assim, isso é no início, você vai achando, nossa, não, imagina. Eu olhava isso do prédio, né? Subia assim no alto do prédio, olhava para baixo e imaginava eu subindo lá de baixo. ai, É não. uma sensação Tem- estranha. Mas é. você não olha para baixo, não olha para cima, você vai só no momento, no presente, né? Você não pode ficar, falta muito. É. Mas e como que você, talvez você, igual como você explicou, né? Você já gostava de mergulhar, você até foi, tua mãe te segurou um pouquinho, você era muito novinho, mas depois você foi fazendo os cursos e você já gostava disso. Mas igual eu aqui, que só de ver tenho medo. Algumas pessoas já colocaram aqui, pô, piscina de 25 metros, eu vejo 25 metros, já fico apavorado. O outro também. Não sei quem mais falou lá pra frente, o Felipe também falou muito essa questão do pânico, medo. Eu estou entendendo que, lógico, você tinha teus receios, mas não é igual a gente que só de ouvir já dá agonia. E como que você trabalha isso com quem vai te procurar para aprender? Porque por mais que a pessoa queira, eu acho que tem esse receio, né, Ricardo? Porque não é o normal, né? Você ficar sem respirar embaixo d'água. É verdade, assim, eu lembro de eu começando, inclusive, eu ia mergulhar no mar e tinha um monte de receio, até eu chegar à condição que eu mergulho hoje, assim, que é bem relaxada, eu tinha medo de bicho, de vir um tubarão, de vir do desconhecido, da profundidade, tudo era medo. Então, aos poucos você vai ganhando essa confiança. Então, por exemplo, se você falar com você nada, né? Você nada no mar, né? Aham, Então, você nada no mar hoje. Se você aham. narrar isso para uma pessoa que nunca nadou, você fala assim: ah, não, eu vou, sei lá, do Leme, do Forte de Copacabana até o Leme, nadando, ali em alto mar, leva uma boiazinha, não sei o quê. Pô, a pessoa fala, É não, que verdade. não nada, vai falar: não, mas como é que é isso? Você vai ali, É, entendeu? Mas para você isso já deve ser natural, né? Mas é, talvez se você lembrasse suas primeiras experiências, você tem talvez tinha um pouco razão. de medo. Agora, para quem está de fora, é mais assustador. Mas à medida que você vai fazendo isso passo a passo, gradativamente, então se torna um processo natural. Assim como qualquer outro esporte um pouco mais radical, né? Você vai pegar ondas. Você não começa pegando onda grande, você vai pegar onda Aham. pequena, vai se acostumando. É, Então é assim, essa abordagem gradativa que ela é importante. Tem muita técnica também que ajuda, né? Então as pessoas hoje falam, pô, eu não consigo ficar nem um minuto sem respirar. Tudo bem, mas se você oferecer as ferramentas certas, as técnicas corretas ali, ela tá vai certo. conseguir, entendeu? Vai passar É disso verdade. tranquilo. Mesma É. coisa, pô, eu não consigo nadar, pô, nem daqui até ali 20 metros na frente. Ah, mas peraí, bota um professor de natação ali, deixa ele te ensinar um pouquinho, né, como se mexe na água, para ver se você não vai conseguir. É verdade. Não, a gente nunca pensa, né? Porque o que é comum pra gente é tão natural que é bem isso mesmo. Agora, quando uma coisa é muito diferente, você começa já a achar que não é possível, né? Mas tanto que tem pessoas igual você que, além de ser possível, né, bate vários recordes. Conta pra gente o recorde do Mundial. Então, esse que você. Mundial não, desculpa, que você entrou no Guinness foi em Foi o 2012, né? Mundial, é. E Esse é esse um foi recorde de um qual pouco se puder diferente. também? Esse é um recorde um pouco diferente, né, que é só o Guinness que reconhece, que foi um Aham. recorde mundial em 2010, entrei na edição do A livro, né, tá, 10. tá lá em 2012 a edição do livro, mas o recorde foi quebrado em 2010. É um recorde que é permitido você inalar oxigênio puro. Então, o ar que a gente respira normal, ele tem só 21% de oxigênio. Então, Ah, quando você respira oxigênio puro, naturalmente você tem, né, 5 vezes mais oxigênio, você consegue ficar mais tempo. Então, é uma tá. façanha que até aquele David Blaine, o mágico, né, ele conseguiu quebrar esse recorde na época, que era 17 minutos. Aí tiveram outros depois dele, e depois eu consegui fazer com 20 minutos e 21 segundos. E aí a diferença principal desse tipo de recorde é assim que o limite numa apneia normal é dado principalmente pela falta de oxigênio.
Na Tá? apneia com oxigênio puro, você não tem falta de oxigênio. Você fica com os 20 minutos que eu fiquei ali, eu tinha oxigênio suficiente. O Ah, problema é o excesso de gás carbônico, que é um gás carbônico que vai acumulando, acumulando na corrente sanguínea em forma de acidificando o sangue, né? Em forma de ácido carbônico, e isso é tão extremo que você tem que ter uma hora que você tem que sair. E é mais perigoso também. Por isso até que eu parei de tentar esse tipo de recorde. Já quebraram esse meu recorde, né, de 2021. Hoje já está em 24 minutos. e, mas é algo que parece que se você apagar por excesso de gás carbônico, é um apagamento muito grave que precisa, o socorro já não é tão simples igual um apagamento normal por falta de oxigênio, que em poucos segundos a pessoa retoma a consciência. mas Esse já você é. sente a falta de ar do mesmo jeito. Não, é curioso. Como o oxigênio está muito alto, você sente um pouco de falta de ar, mas é bem mais tranquilo de segurar. Então, Mas o quando você desafio diz. mesmo é lidar com as sensações do excesso da intoxicação por gás carbônico. Ah, É algo entendi. É que não dá diferente. nem para descrever, né? Você fica grog, né? Você vai ficando meio tonto, meio zonzo, é bem estranho. É meio extremo. E eu anotei algumas coisas aqui também do. Aí é força mental pura também, né, Ricardo? Daquela da piscina que você bateu o seu recorde. Aí tem uma hora que você coloca assim, ó, escolho não sofrer com a dor e curtir o momento. Como que você curte o momento com a dor lá embaixo, hein? Conta pra gente. Então, isso é muito uma questão de perspectiva de como você se vê na situação, entendeu? Eu gosto de dar um exemplo assim, por exemplo, um cachorro. Digamos que um cachorro ele machuca a pata, ele perca uma pata, Ah, tá? Ele vai sentir a dor, né, daquele momento de estar sem a pata ali, aquela dor, aquilo vai incomodar ele, mas ele não vai sofrer por antecipação de pensar assim, ah, poxa, eu nunca mais vou poder correr, nunca mais vou poder subir no sofá, ele não fica pensando essas coisas. Isso é coisa do ser humano que está sempre, né, com a cabeça lá na frente, projetando as coisas. Então, uma coisa é você sentir a dor do momento, outra coisa é você sofrer com ela. E quando você sofre com ela é quando você fica com pena de. Ai, fica muito no futuro, né? Pensando, ai, aham. será que eu vou apagar? Ai, meu Deus, ai, o que que vai acontecer? Ai, então, esse tipo de pensamento que eu tento evitar. Eu tento ficar mais no presente. Olhar mais como observando de fora, assim, deixa. Ah, a vontade de respirar tá vindo, deixa ela vir, deixa ela brincar com o meu corpo. E aquelas, tem alguns momentos que você, se eu me lembro bem, você falou que parece que tem algumas pancadas no estômago, é isso? É sensação de como se estivessem te batendo no teu estômago? Então, na verdade, assim, isso quem quiser brincar em casa agora pode fazer. Se vocês prenderem a respiração agora, sem se preparar, sem encher bem os pulmões, em menos de um minuto vocês vão sentir uma vontadezinha de respirar, que normalmente começa com uma vontadezinha de engolir primeiro. E se você conseguir controlar, é muito comum que na sequência venha uns estímulos maiores aqui na própria no diafragma, né? Na caixa torácica, nos músculos respiratórios, você vai sentir que eles vão começar a se mexer, vai dando umas contrações, né, do diafragma, que é um estímulo que o seu corpo está dando para você voltar a respirar. Porque a Ah, ausência de movimento dos músculos respiratórios, da caixa torácica expandindo e desinflando, também é algo que manda o estímulo para a vontade de respirar. Então, quando cessa, interrompe o movimento, né, da caixa torácica, ele volta a provocar esse estímulo para ela continuar se mexendo. E aí você pode ignorar isso. Então, por exemplo, quando eu fiz a minha melhor marca sem oxigênio puro, que foi 8 minutos e 9, a minha primeira vontade de respirar veio por volta de 4 minutos. Então, eu fiquei mais de 4 minutos com contrações, né, tendo vontade, essas contrações que vão se intensificando com o passar do tempo. E elas começam
o início da contração, ele é muito relacionado ao quanto você tem de gás carbônico. Então, dependendo da maneira que você respirou, dependendo como está o seu metabolismo naquele dia, se você está queimando mais gordura ou carboidrato para gerar energia, né? Isso vai produzir mais ou menos gás carbônico. Então, a contração, a primeira vontade de respirar, geralmente está associada ao gás carbônico. E o quanto você consegue ficar sem respirar está associado ao quanto você tem de disponibilidade de oxigênio. Então, muita gente acha que quando começa a contração é que já está no final da apneia, tem que sair, meu Deus. Isso talvez para o mergulho recreativo seja verdade, mas para o nosso tipo de mergulho, que é um mergulho mais extremo, a apneia, na verdade, a contração, a primeira vontade de respirar é o início da apneia para gente. Nossa Que Senhora. até a primeira vontade de respirar tá tranquilo. Até ali todo mundo chega. O desafio mental é realmente conseguir passar, segurar essas sensações desagradáveis. E estão perguntando aqui da pressão nos ouvidos. Como que fica? Como controlar isso? Eu vi Então, umas existe imagens. qualquer curso de mergulho que a pessoa fizer, ela aprende a manobra de equalização. Então, por exemplo, se você não souber equalizar é simplesmente pensar o nariz e assoprar contra o nariz, fechado. Assoprar contra o nariz? Ah, soprar mesmo. Isso, você vai sentir uma leve pressão aqui no tímpano, é como Isso. o ar, né? Porque a gente tem aqui a Uhum. trompa de Eustáquio, que é uma cavidade de ar aqui no ouvido médio, que ela vai sendo comprimida com a pressão, à medida que essa pressão, né, em profundidade vai sendo comprimida, e o nosso tímpano vai sendo empurrado para dentro. Então, quando a gente faz essa manobra de equalização, a gente envia ar para essa região, então o tímpano volta para o lugar, entendeu? Então, é uma manobra que, para apneia, para mergulhar fundo, você tem técnicas específicas para economizar, para usar só o ar da boca, não precisar tirar o ar do pulmão para fazer isso. Miguel aí de Portugal falando que contração é vida. Realmente, na apneia, a contração, geralmente, as pessoas evitam, mas ela pode ajudar a estimular uma coisa que a gente chama de reflexo de imersão, ou reflexo de mergulho dos mamíferos, que é algo que ajuda a gente a conservar mais oxigênio. Então, um dos reflexos, uma das respostas que o nosso corpo tem quando a gente está em apneia é a redução da frequência cardíaca, a contração do baço, que libera mais hemácias para a corrente sanguínea, vasoconstrição periférica, então vasos sanguíneos da extremidade do nosso corpo eles vão se comprimindo e o sangue ele fica distribuído mais nos órgãos vitais, entendeu? No coração, nos pulmões e no cérebro. Aumenta o fluxo de sangue para o cérebro Uhum. quando a gente está em apneia. E quando você está nessa fase de contração, isso tudo é intensificado também. Talvez por isso que o Miguel falou que A contração é contração vida. é vida. E como que é o negócio que você falou também, que você tenta jogar um pouquinho do ar que estava na bochecha para o cérebro, como é, do estômago para a bochecha, para o cérebro É, entender que você está respirando ainda? então, isso é uma, assim, qualquer coisinha, qualquer detalhe que puder te ajudar numa performance dessa, né? A gente tenta. E é o seguinte, quando eu começo a apneia, eu tô com os pulmões muito cheios mesmo, que é o máximo. Eu uso até técnicas que fazem eu encher ainda mais os pulmões. Então, tem uma Uhum. técnica que ela é considerada perigosa, vou pedir para ninguém tentar fazer em casa, que é a técnica da carpa, que é você encher os pulmões. Depois que você encheu tudo, você ainda consegue botar mais ar. Ah, eu vi você fazendo isso. Isso eu estou botando ar sob pressão, né? Então, com Tá. isso, eu consigo botar mais ou menos 20 a Nossa, isso daí chama técnica da capa. técnica da carpa, porque imita o peixe quando está na superfície, né? Fica com a boquinha. Uhum. E então, por eu fazer essa técnica, eu consigo armazenar mais ar, eu tenho mais oxigênio disponível.
Em compensação, gera um desconforto, né? Você não consegue relaxar tanto, né? Você está com excesso de ar. Então, o que que eu faço? Eu jogo o ar para a boca, isso para apneia em piscina. Uhum. Jogo a mandíbula para baixo, para conseguir fazer caber um pouco mais de ar. E com esse ar, eu fico segurando ele por uns 3, 4 minutos, quando eu sei que meu pulmão já vai ter consumido um pouco aquele oxigênio que está lá nos pulmões. E aí, quando ele consumir, ele vai liberar um pouco de espaço, eu jogo esse ar de volta para os pulmões, entendeu? Faço um pouco isso. E à medida que você vai estar tendo as contrações e tudo, aí às vezes eu fico brincando de jogar o ar para a boca, jogo o ar de volta para os pulmões, jogo para a boca, jogo para os pulmões. E esse movimento do ar passando por aqui, pela traqueia, descendo de volta e tudo, ajuda um pouco a enganar o cérebro que você está respirando também. Entendi. E tem uma outra coisa importante também, ó, minha parceira aí, a Médicos Atletas, a gente tá com uma parceria também. Fizemos a nossa primeira live na terça, foi legal, desculpa a parte aqui, mas a gente está trazendo dois atletas e dois médicos atletas e trabalhando sobre algum assunto específico. É uma live que a gente está fazendo no YouTube. E e foi legal. Primeiro a gente foi essa terça-feira sobre nadar em água quente, água fria, essa diferença, né, que traz para o corpo, como o atleta tem que se preparar. Bem-vinda, Michelle. Esse também, ó, ela também tá lembrando esse tema que a gente tá conversando aqui, ó. Depois a gente fala com o Ricardo, Michelle. Depois a Legal, gente legal. pensa para frente Isso para a enquanto gente isso. é vital também, essa questão da temperatura da água para a gente na apneia é vital. Porque a gente acaba gastando muito oxigênio. Se você estiver tremendo de frio, tudo, você tem as contrações, né, que vão aumentar o consumo. Então, para a gente evita essa água. A gente quer uma água que seja agradável, seja. Não pode ser muito quente também, que se torna desagradável. Mas para a gente ali, se for a apneia parado, eu gosto de uma água nos 32 graus, para mim tá ótimo. Pô, Sem eu ia muito falar que problema. tava bom então o mar hoje, para mim já tava quente, acho que tava 25, 26, jogou para 30. Para nadar já é bom, já prefiro assim. É, Se for a apneia em movimento, eu já gosto de uma água de 28 graus, assim. Aí acho que perguntou aqui também o oxigênio puro na apneia, né? Então, o oxigênio puro é assim, outro mundo, né? Porque assim, ele é tóxico também, então tem que saber usar, não pode usar em profundidade, que ele se torna altamente tóxico. Então não é. Ultimamente tem sido discutido o que se chama mergulho livre técnico. Então, para alguns atores de Hollywood, né, cinema, tudo, eles têm feito. A pessoa respira um ar enriquecido com oxigênio, não é um oxigênio puro, mas é um ar enriquecido, calculando até que níveis pode chegar sem se tornar tóxico. E aí a pessoa consegue mergulhar em profundidade, depois de ter inalado oxigênio puro, e ficar muito mais tempo lá embaixo do que ficaria uhum. normalmente, em apneia. E aí, para gravar uma cena em que o ator tem que ficar lá, sei lá, 3, 4 minutos embaixo d'água se Uhum. movimentando, Ah, fazendo isso, aí eles têm usado isso. Mas legal. é algo ainda que ainda está bem incipiente, não é muito divulgado, não. E antes que eu esqueça, tem uma pergunta em box aqui da Mayra. Aí você tem que me ajudar, ô Mayra. A Mayra mora em Portugal, mas ela é de Juiz de Fora, já está há anos lá em Portugal. Então ela perguntou aqui, o que que é mergulha? Ela falou que ela mergulha de garrafa. O que que é mergulhar de garrafa? Você sabe ou isso é gíria portuguesa? Não, o mergulho de garrafa é o mergulho autônomo, que é o mergulho Ah, de cilindro. Mergulho de cilindro. tá. A garrafa é o cilindro, no caso. É o cilindro. É porque ela coloca aqui, deixa só. Ela colocou aqui, eu sou mergulhadora de garrafa. Na apneia tem o mesmo protocolo para subir? Não, então, aí um abraço para a Marina aí, minha dupla de Fernando de Noronha, que a gente mergulhou. Não, na verdade, assim, o que ela está perguntando é porque, assim, existe regra para o mergulho de cilindro,
que a pessoa não pode subir muito rápido, senão ela pode ter doença descompressiva. A doença descompressiva nada mais é, resumindo assim, o nitrogênio que está na composição do ar, né, ele vai sendo absorvido na corrente sanguínea. Quanto mais tempo você fica lá embaixo, quanto mais fundo você vai, maior esse acúmulo, né, na corrente sanguínea. Uhum. E quando a pessoa sobe, ela diminui a pressão. Aí é o efeito parecido com o que teria numa garrafa de refrigerante, ou água com gás, que seja. Se eu, se eu te apresentar aqui a garrafa de refrigerante, você não está vendo as bolhas de gás carbônico, né? Porque está ali sob pressão. Se eu Uhum. abrir a garrafa, Não vai saindo. se eu Aham. tirar a pressão de uma vez só, vai formar um monte de bolha, né? Aham. E isso é o que acontece no sangue do mergulhador. Se ele sobe muito rápido, ele diminui a pressão muito rápido. Então pode formar bolhas no sangue. E essas bolhas virem a interromper o fluxo sanguíneo em regiões vitais. E Entendi. isso causa um problema que chama doença descompressiva. Na apneia, a doença descompressiva ela pode acontecer, mas são em raríssimas ocasiões de mergulhos muito extremos, mergulhos muito profundos, ou quando a pessoa faz vários mergulhos num dia, uma determinada profundidade também um pouco maior, quando ela está muito desidratada, ou... Aí tem vários fatores de risco, né? Idade, falta de preparo físico, fazer esforço no fundo, fazer subidas nos últimos 10 metros muito rápidas, muito além do que seria normal para a apneia. Mas de mergulho de apneia regular, recreativa, assim, não tem problema, não dá esse tipo de coisa. Porque não dá o tempo suficiente para acumular esse nitrogênio, entendeu? E qual que foi a maior profundidade que você já Minha foi? maior profundidade foi 56 metros. Ai, tá Fui doido. a 50 sem nadadeiras, né? Mas é uma profundidade que não é... Assim, hoje no cenário mundial, há 10, 20 anos atrás era uma boa profundidade. Hoje no cenário atual não é grande coisa. Mas eu não evolui ainda mais em profundidade. Eu até teria fôlego para ir bem mais, né? Tenho fôlego para ir mais. Só que eu preciso de treino mesmo. Treino, adaptação, treino específico. Ficar lá meses, né, treinando. Precisa acostumar o corpo com a pressão, que essa é a dificuldade. Senão você pode ter barotrauma, você pode machucar os pulmões. Olha Então aqui, tem a que... Marina não é que mergulhou com você? Sim, sim. Se ela tá ficando sem ar aqui, eu já tô sem ar só de fazer as perguntas aqui, ó. Tô tentando respirar. Ela que é mergulhadora e eu não sou nada de mergulhadora. Como assim, Marina, você tá ficando sem ar? Você não mergulhou com ele? Ah, não, a gente fez um mergulho, uma viagem que o pessoal fez para Noronha, ela não mergulhou muito não, mas foi legal, ela mergulhou. O E Gabriel Barra é atleta, campeão brasileiro aí de pesca submarina, tá na área também. o pessoal de pesca submarina também faz a apneia, eles. Aplicação direta no esporte ali, que a pesca submarina é realizada em apneia, né? E acho que, Ah, assim, é um esporte, assim, muito... Para assistir, talvez, pessoas acham, pô, tá matando peixe, tadinho, coitado. Mas, assim, a sensação de você ir para o mar, pegar o seu peixe, né? O dia de aventura ali, pegar o seu peixe, levar para casa e comer, essa sensação é inigualável. Então, é um esporte que hoje eu curto, é o maior prazer, é isso, é pesca submarina. Você você treina a faz. apneia, também pratico. Você treina a apneia e depois vai lá curtir um dia no mar. Porque, assim, a pesca submarina te faz você, sei lá, acordar 4 horas da manhã, sair de barco 5 horas da manhã e voltar só às 7 horas da noite. Nossa. Você não faria isso se não fosse para ficar pescando ali, pelo desafio, pelo esporte, sabe? Aham. Se fosse assim, eu gosto de mergulhar, gosto. Pô, mas você não ia acordar às 5 horas da manhã tal, para ficar mergulhando essas horas todas. Até 7 horas da noite, né? Não Tem uma ia. coisa, pesca sustentável, igual o Radical Sub está colocando aqui. Né, a modalidade de pesca que é mais seletiva, né? Você pode escolher exatamente o que você está pescando. Não tem o bycatching, né, que a gente chama, que é, por exemplo, um
cara jogou um anzol, ele está querendo pegar um determinado peixe, ele vai lá e pega um mero, que é um peixe que está em extinção. Sem querer, ele não escolheu, tá ali. Uhum, Só botou a uhum. rede para pegar um determinado peixe, aí a rede foi e Vai, pegou golfinho, pegou aham, tartaruga. A peste submarina não, você vai pegar o que você está tirando, né? Que você aham. está escolhendo. E tem uma coisa também que eu queria que você comentasse, que eu acho que é interessante. Você falou também que independente se você está fazendo, né, apneia ou se você mergulhou e levantar, para a gente sempre tomar cuidado de como respirar quando você sai para fora d'água, para o tipo de respiração, né? Não é para. Não sei se você É, lembra. isso é muito específico, é a ventilação de recuperação que a gente chama, né? Isso, é. Então, assim, para a gente, né, que está fazendo a apneia extrema, que está indo perto do limite, né, que é algo que você nunca deve fazer, né, quando você estiver no mergulho recreativo, numa peste submarina, que é chegar próximo do seu limite. A gente que está buscando recorde e tudo, a gente faz isso de uma maneira controlada. Mas vale a pena você treinar isso até numa situação que você não esteja perto do limite, para se um dia chegar a precisar, já está mnemônico ali, já está na sua memória automático, e aquilo sai automático. Então, existe uma técnica que ela foi inventada na Segunda Guerra Mundial, né, pilotos de caça, né, da Força Aérea Americana, se não me engano. Tinha muitas manobras, né, na Segunda Guerra de avião, de combate, caça, né, que eles tinham que, para se desviar, durante as perseguições e tudo, eles tinham que fazer manobras muito, né, loops, manobras muito, muito extremas. E isso levava muitos deles a apagar devido à força G, né? O sangue deslocava do cérebro, descia e a pessoa apagava. Então eles desenvolveram uma técnica chamada manobra de respiração anti-G, e que os apneístas pegaram um pouco da base disso e aplicaram o que a gente usa para evitar o apagamento. Então, a manobra nada mais era que você encher os pulmões, como se pronunciasse a palavra hope, assim, ó, Opa, e segurar esse ar nos pulmões, executando uma pressão, uma leve pressão aqui, assim, ó, jogando até o próprio diafragma para cima e contraindo assim, isso por uns 2, 3 segundos, antes de soltar o ar, né? Você faz isso. E na hora de soltar o ar, não solta todo o ar, não faz força para soltar o ar. Você deixa o ar sair sem fazer força. Se fizer isso umas 3 vezes, você recupera muito melhor do que se você sair de qualquer jeito e não se preocupar com a respiração. Essa sim. pressão que você faz, ela aumenta a pressão arterial, joga o sangue mais rápido para o cérebro, aumenta também o fluxo de sangue para corrente de oxigênio para a corrente sanguínea. Então, isso são estratégias ali de se você sair no limite. Eu já escapei de muito apagamento fazendo isso. Ah, E é? já vi muita gente apagando porque não fez isso. Não fez isso. Então, e tem variações dessa técnica. Você também pode soltar o ar. Você também não precisa nem segurar, mas você pode soltar só criando uma pressão aqui na glote. Soltando ar com um pouco mais de pressão ajuda também. O Gabriel aqui falou que fazem isso na pesca submarina também. É importante fazer isso sempre para, se no caso de um dia você sair um pouco mais no limite, você se recupera melhor. É importante. Legal. E o pessoal Rogério, aqui, da Radical Sul. e o pessoal da Apneia Alta Performance falou que quando você tiver um tempo pós-pandemia, para você ir lá pescar com ele. Legal, tô devendo esse mergulho aí com o Bandeira. Pô, quero muito. Isso é o mais legal também, né? De você dar curso, né? Conhecer, a galera gosta e tal. Uhum. E você faz muita amizade. É muito É. legal. O Thiago perguntou Augusto, aqui, eu hiperventilo depois da imersão, é correto?
Então, não é correto. Aí o Gustavo é o recordista aí também de apneia em profundidade, nossa, já foi recordista brasileiro, tá aí na live, legal. A hiperventilação, ela é aquela respiração, né, que a pessoa... Na verdade, quando a gente faz isso, a gente não está aumentando muito o nosso oxigênio, porque chega uma hora que ele satura na hemoglobina, você, com poucas respirações ele já satura de oxigênio. Então, basicamente, a gente está manipulando o gás carbônico, a gente está diminuindo o gás carbônico. E quando a gente diminui demais o gás carbônico, isso traz uma série de consequências aí que podem te pôr mais em risco. Uma delas é que você deixa de ter o sinal para a vontade de respirar. Nossa, O gás carbônico, quando ele vai aumentando, te dá sensações de vontade de respirar, te dá as contrações, você precisa ter um mínimo de gás carbônico ali para mandar o estímulo para o cérebro. Se você não tem o gás carbônico, você não tem o estímulo. Ele que é o principal estímulo para a vontade de respirar. Então, além disso, tem outros fatores, né, que você com pouco gás carbônico, você tem menos fluxo de sangue para o cérebro. O baço ele não vai contrair tanto igual contrai quando está com mais gás carbônico para liberar mais hemácia para a corrente sanguínea. Tem um efeito Bohr que se chama quando você a nossa hemoglobina ela se liga ao oxigênio, né? E se você está com pouco gás carbônico, ela fica ligada o oxigênio fica ligado à hemoglobina e fica preso e não é liberado para os tecidos. Aumenta a afinidade, né? A uhum. ligação fica mais forte, ele não é liberado para os tecidos. Você precisa do mínimo de gás carbônico ali para Para poder. que o oxigênio saia da hemoglobina e vá para os tecidos que, que é para Pra onde ele poder. tem que ir, né? Ah, então, aí, lembrando disso, eu anotei uma palavra que eu não tinha, não conhecia ela com hipóxia ou hipoxia, como que fala? É Hipóxia. hipóxia? Hipóxia, a gente tem a hipoxemia e a hipóxia. A hipoxemia é a falta de oxigênio no sangue, e a hipóxia é a falta de oxigênio nos tecidos. Mas na apneia a gente lida com as duas situações, né? Uma acaba sendo levando a outra. A hipóxia é o que a gente faz a hipóxia intermitente, né? Quando a gente faz a apneia, a gente está expondo o nosso corpo a uma situação de falta de oxigênio, que seria a hipóxia. Hipo é baixo, né? Óxido de oxigênio. É, bem óbvia, né? Se for quebrar a palavra, a gente não pensa, né? Você vê a palavra toda junta e depois. E olha que eu já tinha visto escrito, você falou, é lógico, né? Tem o hipo e o. É isso, saber essas origens aí das palavras, etimologia, É, o ajuda. Marcelo, que é meu parceiro aqui de Vitória, que ele tem juntou lá e criou um perfil também bem bacana, a turma da natação. Tá reunindo vários grupos lá de Vitória, o pessoal que tá saindo já saiu da piscina e cada vez mais se aventurando em nadar no mar. Então ele dá um super suporte ao pessoal lá, fez uma. Deixa eu ler aqui que tá grande a pergunta dele. Você acha que pelas técnicas de apneia e trabalhar com essa restrição de oxigênio, você acha que os atletas têm alguma vantagem em relação ao Covid? Existe vantagem, já que o vírus não é seletor? Então, essa questão da Covid, tudo é bem delicado, né, a gente falar, né, porque ainda está se estudando, está se É. conhecendo, né, uma doença sistêmica que atinge vários órgãos. Mas, assim, de imediato eu posso dizer que é parecido com a gente faz a hipóxia intermitente, né, mas a gente gera adaptações no nosso corpo que são parecidas com o que a gente encontra, por exemplo, em ambientes extremos de baixa pressão de oxigênio, que é a altitude, né? Pessoas que vivem em altitudes têm adaptações à hipóxia também. Uma delas é o aumento da contagem de hemoglobina, né, que se liga ao oxigênio, de hemácia, de células que transportam oxigênio. A gente tem um aumento quando a gente está treinando. Hipóxia, você tem o estímulo do EPO, da eritropoetina, que é o hormônio que vai ajudar na produção disso. A gente tem
o nosso maquinário energético das células, né? Nossas mitocôndrias, enzima, um monte de coisa que vai se adaptando àquela falta de oxigênio também e tornando o processo mais eficiente de geração de energia. Então, por isso, e as técnicas também que os atletas usam, tudo, eu acho que ele tem alguma vantagem numa situação extrema de internação, que está com muita dificuldade de respirar, que está com pouco, né, está tendo pouca troca gasosa ali, o pulmão muito ferrado e tal. E eu acho que ele, se você comparar com um grupo controle que não tem acesso a isso, eu acho que um apneísta lidaria melhor com essa situação, sim. Né? Mas Mas tudo é uma não, caixinha de surpresa, né? A gente tudo não pode, pode. não dá É. para afirmar, assim. Esse é o que eu acho, né? Hum. Faria sentido achar isso. Ah, Mas tudo depende de como atacar ele também, né? Agora, assim, eu é. tive alunos que foram internados e, e falou que na hora do sufoco ali eles usaram técnicas de respiração, usaram e que Ah, ajudaram muito eles. Que falou que, poxa, aí vieram me agradecer. Então, porque um médico, assim, ele pode saber muita coisa, mas às vezes ele não sabe. É uma técnica básica de uhum, respiração que pode uhum. ajudar ali a Com oxigenar melhor. certeza, né? Eu até fiz um vídeo sobre isso no meu Instagram. O Ricardo, assim, deve ter curso básico avançado, mas se alguém quiser fazer um curso básico da apneia para saber só os princípios gerais, assim, existe isso? O que que Existe, faz, existe. faz um pouquinho da. Ah, O meu curso, eu vou, assim, de acordo com a turma, da demanda da turma. Então, às vezes tem uma turma que é de surfistas, aí eu tento atender aquele público. Tem uma turma que são caçadores submarinos avançados, aí eu vou, trabalho sei. mais com aquele público. Mas o meu curso, de modo geral, ele atende tanto um iniciante quanto alguém mais experiente também, entendeu? E aonde que é Porque o curso? Quanto tempo que é? a técnica é a mesma. A técnica para você, né, ter uma boa apneia, seja você avançado ou iniciante, a técnica é basicamente a mesma. Claro que você pode nivelar, tem pessoas que não têm nenhuma experiência. Meu curso é um pouco Uhum. mais avançado, eu diria, né? A pessoa que talvez esteja muito, muito no início, aí eu posso indicar até outros cursos. Ah, Mas se ela quiser vir direto para mim, também pode, mas já vai entrar no mundo mais, né, mais vai avançado. saber que vai ser mais exigida já. É. Mas E o normalmente meu quanto curso, tempo eu é isso? faço um curso intensivo, assim, são 2, 3 dias, dependendo do local, da carga horária, da disponibilidade, mas um curso de 12 horas de teoria e prática em piscina e tem mais depois uma saída de mar. E Também aonde vou em que é? profundidade. Fazendo já para eu Normalmente saber. aqui no Rio de Janeiro eu faço na Barra da Tijuca, né? Na Escola de Natação Estilo, na Barra da Tijuca. A teoria e prática em piscina no mar. Aí depende das condições do mar, normalmente a gente vai para as Ilhas Cagarras. E quanto tempo você deixa os alunos na apneia? Aí vai de Para cada saber que eu um. quero Então fazer ou não. a pessoa às vezes acha assim, pô, vou fazer o curso, vou sair de lá fazendo quantos minutos? Não, isso vai depender de cada um. A ideia, assim, é progredir. Ou seja, a tendência é melhorar. Eu diria que 99% dos alunos melhoram. Não, eu não Isso vai faço nada depender de de... sair comigo, já estou muito satisfeito. Tá Se me ótimo. apavorar lá embaixo, já estou muito satisfeito. Ai. Legal. Ricardo, ó, já estamos batendo uma hora, agora o Instagram ele não derruba a gente, né? Então, se deixar, a gente vai que não para, Ah, que é? passa tudo Não sabia, rapidinho. não. Bom saber. Né? Agora não para mais, não. Foi uma Aí, surpresa também, descobri numa live que eu fiz aí. aí, Falei, outra ué, pessoa pra você entrevistar aí, ó, Ricardinho Ortiz. Esse daí é fera. Sei que ele ah, é. faz Ele. vários Aham, desafios é loucos muito, aí. é verdade. Deixa eu só pegar a pergunta aqui do Marcelo. E como é a questão de apneia nas ondas gigantes, já que o surfista cai no susto?
Aí ele tem menos tempo, né, de se preparar. Ali o segredo é não deixar o ar escapar dos pulmões, porque mesmo você caindo no susto, ainda sobra algum pouquinho de ar aí nos pulmões. Só um pouquinho de Então, ar. sobe. Que o que acontece, que eu percebi, até desenvolver uma técnica relacionada a isso, quando você está tomando um caixote, vai entrando muita água no seu nariz. Ah, E essa água inundando o nariz faz com que você naturalmente tenha um reflexo de soltar o ar pelo nariz, igual na natação, né? Você vai soltando aquela bolinha, bolinha, vai soltando, vai soltando. E aí no final você está na pior condição para enfrentar a apneia, que é totalmente sem ar nos pulmões, onde você está com pouco oxigênio, a vontade de respirar vai vir mais cedo, você vai afundar, porque você está com, né, sem ar, você fica mais negativo, vai afundar. E aí um caldo da pior onda do mundo 15 segundos, 20, 30 no máximo. Então, assim, é um tempo que a maioria das pessoas saudáveis elas conseguem enfrentar sem ter nenhum problema de apagamento. quanto É tempo? muito 15 segundos? mais. Aqui no Rio de Janeiro você nunca vai tomar um caldo de mais do que 15 segundos. Ai, parece uma eternidade, né? Eu já rolei em Parece onda, uma eternidade. já Parece uma levantei eternidade. apavorada, já rolei de novo, peguei a mão do surfista e pedi para ele me puxar para fora. Agora, assim, se eu te pegar, falar assim, Alessandro, eu vou te dar um caldo de 15 segundos. Pô, você sabe que aquilo vai durar 15 segundos e daqui a pouco eu vou te soltar. Então você não vai ser tão apavorante. Agora, o caldo, você não Ah, sabe quanto tempo não vai sabe. durar. Então Quanto, você quanto fica nervoso. a piscina de 25 ida e volta dá quantos segundos, por curiosidade? Tudo bem, Ah, vai depender mas assim, você vai mergulhando só, né? Tranquilo, assim, fazendo só abraçada de aí peito, dá um ondulação, mais ou minuto. menos, pra ter E de noção. volta, mais ou menos um minuto. E de volta total, acho que eu não fiz, mas. Então a ida dá mais do que eu ficar embaixo da onda, né? Se eu fizer Sim, 25. sim, sim. A É, diferença é que no surf você tá, né, você já veio de uma remada, então você está com a frequência cardíaca alta, acelerada. você, Tem vários fatores, o frio, se você já está com frio. Pode você cai notar no que fim. tomar um caldo sem frio, você está de john quentinho, e tomar um caldo no dia que você está passando frio, você vai ver que o caldo com frio é muito pior. É. Então, a técnica até que eu desenvolvi para segurar o ar nos pulmões quando está tomando caldo é ou você pinça o nariz, isso é mais natural, ou então você joga o ar para a boca, assim, ó. Joga o ar para a Quando você está bochecha. tomando caldo. Assim que você caiu da prancha, já joga o ar para a bochecha. Você consegue travar melhor aqui a O saída de ar nariz. pelo nariz. Aham. Quer ver? Ó, solta o ar pelo nariz. Ó. Agora solta o ar pelo nariz e infla a bochecha. Ó. Dá uma travada, né? Dá uma travada. Então isso ajuda a Legal. controlar o ar não escapar tanto. E com isso o calo fica bem mais tranquilo. E aí você tem que relaxar, você tem que aprender a relaxar e usar a energia no momento estratégico. Porque se você relaxar demais também, tá arriscado você tomar o caldo da segunda onda. Né? Você tem que Esquece subir. tudo. Você tem que É verdade. relaxar, relaxar. Não brigar enquanto a onda não quer que você suba. Aí não adianta, você está gastando energia à toa. Aí você relaxa, relaxa, relaxa. Quando você sentir que já deu tempo, pô, agora está na hora de subir. Aí você faz força para subir, entendeu? Mas o É, problema é que a maioria das pessoas que estão tomando caldo, se elas apavora. já elas já estão se mexendo desde o início. Mesmo É, quando não dá ainda para subir, elas ficam é ali verdade. igual um cachorrinho ali. E tem que usar movimentos também, né? Mais hidrodinâmicos, fazer a abraçada certinha para subir, entendeu? E só acho que vamos pegar a última pergunta aqui do teu pessoal lá da alta performance, da apneia. Pediram para você comentar algo sobre os benefícios do treino de apneia para outros esportes. Então, o fato de você treinar hipóxia intermitente, né? Também treinar a altas concentrações de gás carbônico, essas situações que o apneísta ele vive, eles fazem com que naturalmente o seu fôlego
de modo geral, ele melhore, né, para outras atividades físicas. Então, por exemplo, a nossa tolerância ao gás carbônico é muito maior do que um indivíduo não treinado. Então, geralmente, quem está bem treinado na apneia não sofre muito por respiração, sofre mais por músculo. Então, por exemplo, se eu for dar uma corrida, quando eu estou correndo assim, eu consigo correr num ritmo bem forte sem a respiração reclamar tanto. O que reclama Aham. é mais a minha perna, entendeu? A perna É. que, se não tiver É. treinada, né, ela vai reclamar. Porque eu já estou ali com a tolerância alta ao gás carbônico, a eficiência também do oxigênio, por você estar sempre lidando com situações de baixa concentração de oxigênio, quando você tem uma oferta normal de oxigênio, você voa, né? Então você tem um rendimento melhor, com É. certeza. E eu vi algumas, o teu primeiro rei e rainha, não sei se foi o primeiro rei e rainha, você fez uma prova de biatlo e você ganhou, não foi? Não, eu fiz um de Alguma corrida na corrida que areia. você fez. Eu fiz um de corrida na areia, eu ganhei na minha categoria. É, viu? Aí, Dá pra- nessa época eu não estava nem treinando tanto a apneia, não. Estava treinando mais corrida mesmo. Ah, Aí é? a especificidade conta muito, não adianta. Sim, sim, Assim, sim. ah, natação é bom para apneia? É ótimo. Mas, pô, o Michael Phelps é campeão de apneia? Não. Não, Entendeu? Se exatamente. fosse, se fosse o treino, o cross training, né, que a gente chama, né, não é o treino específico, fosse o ideal para apneia, aí, na verdade, o específico é o mais importante É, para com qualquer certeza. modalidade. Né? Modalidade, verdade. Ricardo, agradeço imensamente você ter aceito o convite. Obrigado, Humberto, se ele estiver por aqui ainda, por ter me apresentado, né, virtualmente, o Ricardo. E Ó, vamos ver aí se eu pego coragem para um dia fazer um curso de apneia com você. tem até um quadro do Humberto que ele fez para mim ali, da Casa Aqui Imagem. atrás? Ah, que É, legal, tá ali, é. que legal. Obrigada, Legal. pessoal. O pessoal gostou aqui da entrevista, da live, vai ficar lá no meu IGTV. E se eu conseguir baixar já, essa semana eu já coloco lá no YouTube. Pô, obrigado, Alessandro. Tá? Valeu aí pelo prestígio. Foi ótimo falar com você. Obrigada, E prazer. sucesso aí no seu empreendimento. Aí acho que tem tudo para Obrigada. dar muito certo. Já tá dando, né? É, já tá dando, já tá dando. Com o apoio de vocês já tá dando mais certo ainda. Obrigada, Valeu, Ricardo. Marluce, Prazer todo por mundo tê-lo. aí, Gustavo Obrigada a todo Vaz, mundo aí. Vandeco, Valber, todo mundo. É, tem uma galera aí de peixe, como que é? De peixe não, né? De pesca submarina. Ah, tem alguém que perguntou qual Gabi, foi não sei se tá aí. o maior peixe que você pegou. Tinham perguntado lá em cima. Cara, nem lembro direito. Mas ele ter uns 20 quilos, 15, nem lembro. Porra. E para subir com esse peso todo? Ah, na água fica leve, né? É. Ó, na água nem pé de pato ficar nem e os paraquedas. Sabe o que é paraquedas que a gente põe para nadar? Sei, sei. É, não, o paraquedas não é leve, como com um peixe de 20 quilos ficar leve. Na verdade, assim, ele não pesa muito na água, não. O problema é quando ele tá vivo e te reboca. Aí dá É. trabalho. Beleza, obrigada então. Boa noite, galera. Obrigada mais Valeu, uma Miguel. vez. Um abração para todo mundo aí. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.